Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Oliveira, professor de Química. Estou aqui mais uma vez com vocês na live de hoje para falar sobre reações inorgânicas. Vamos falar sobre os diversos tipos de reações da química inorgânica. Reações de adição, reações de decomposição, reações de simples troca, reações de dupla troca, reações de oxirredução. Vamos também falar um pouco de número de oxidação, NOx. Vamos falar também sobre balanceamento de reações químicas. Então, é uma aula espetacular e eu quero você comigo aqui nessa aula. E depois da teoria, como sempre, nós vamos juntos resolver questões Enem sobre esse assunto de reações inorgânicas, mostrando para vocês que é um assunto presente em praticamente todos os Enems. E, portanto, é muito importante você saber disso. E à medida que a galera for chegando aqui no chat, eu quero ver vocês aqui no chat. Não sei se está liberado o chat aqui para mim, mas acho que sim. Depois eu vou pedir para já a equipe aqui colocar aí um oi para mim, para ver se está tudo ok. Que eu quero ver vocês. Quem for chegando aí, vai dizendo de onde é. Olha aí, já chegou aqui o Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Chega, coloca o nome aí que eu vou falar o seu nome, hein? Quem estiver já assistindo online, que a gente sabe que muita gente assiste online, mas tem também muita gente que assiste depois, né? Por exemplo, eu tenho vários alunos que estudam durante o período da tarde. E aí eles dizem que organizam o horáriozinho de estudo deles para assistirem às lives no momento oportuno. Ok? Então vamos lá, galera. Comigo, o que são reações químicas? O que são reações químicas? Olha, reações químicas são transformações que alteram a natureza das substâncias, ou seja, quando ocorre uma reação química, substâncias originam novas substâncias a partir de uma reorganização dos átomos, ok? E já estão comigo, além do Eduardo, a Ana Thalia, também o Ricardo, show de bola. Ricardo, aluno do Ari, show de bola. Beleza. E aí temos também aqui todo mundo chegando. Foi meu aluno em 2011. Show de bola. Realmente eu fiquei lá no Aritsá até 2014. Foi uma maravilha ter alunos como, por exemplo, o Ricardo, que eu tenho certeza que é um aluno espetacular, viu? E aí, todos nós que estamos aqui somos chamados a ser alunos espetaculares em química, em física, em matemática. E aí, hoje, reação química. Reação química, portanto, como eu já disse, é um processo no qual substâncias iniciais, que são os reagentes, são transformadas em novas substâncias que a gente chama de produtos, né? E para isso, como é que reagentes se transformam em produtos? Ocorre apenas uma reorganização dos átomos, né? Os átomos se reorganizam, formando novas substâncias, e aí ligações químicas são quebradas, ligações químicas são formadas para que novas substâncias sejam formadas, né? Então vai haver uma alteração nas ligações químicas, já que novos compostos foram formados. As reações químicas estão presentes em nosso cotidiano. É só olhar o nosso dia a dia que tem reações químicas acontecendo o tempo todo. Desde reações muito complexas, como as que ocorrem agora no nosso organismo, nos mantendo vivos, até reações mais cotidianas, como a combustão de combustíveis, né? A combustão da gasolina, a combustão do óleo diesel em veículos, em indústrias, a combustão do gás natural, a combustão do carvão mineral, a digestão dos alimentos do nosso organismo. É isso aí. Nós que almoçamos, eu almocei em torno de 12 horas, então ainda tem aqui alimentos sendo digeridos. A corrosão de metais, como, por exemplo, a oxidação do ferro, que a gente chama popularmente de ferrugem, e até a produção de medicamentos. Hoje em dia, a maior parte dos medicamentos são até sintéticos, produzidos no laboratório. E, para isso, a maioria dos medicamentos também são compostos orgânicos, apesar de que existem também medicamentos que são compostos inorgânicos. Mas muitos medicamentos, até aqueles mais complexos, geralmente são compostos orgânicos, ok? E também até produção de materiais, ocorre muitas vezes em reações orgânicas, reações químicas. No Enem, as reações inorgânicas, nós vamos ter depois uma live com reações orgânicas comigo, viu? Hoje a gente fala de reações inorgânicas.
Mais na frente a gente vai estudar reações orgânicas. Então, as reações inorgânicas aparecem em questões sobre meio ambiente, realmente, por exemplo, na formação da chuva ácida, tem reações inorgânicas lá acontecendo, né? Em processos industriais, fenômenos naturais e até em situações do nosso dia a dia. Alexandre, como é que a gente tem mais ou menos uma evidência macroscópica de que tem uma reação química acontecendo? Afinal de contas, nós sabemos que a gente não consegue enxergar os átomos, né? A gente não consegue enxergar a reação química acontecendo a nível molecular. Os átomos são infinitamente pequenos. Então, existem algumas evidências, pessoal, que devem indicar que ali está ocorrendo uma reação química, ali está ocorrendo um fenômeno químico. Não esqueça que uma reação química é um fenômeno químico. Fenômenos físicos não é uma reação química. A substância continua a mesma. Por exemplo, fusão do gelo. Gelo é água, H2O. Quando ele funde, continua sendo H2O. Fusão do ferro. Ferro passar de sólido para líquido, continua sendo ferro. Mudanças de estado físico, né? Fusão, vaporização, condensação, sublimação, solidificação, todas as mudanças de estado físico são fenômenos físicos, porque não está acontecendo uma reação química, né? Uma reação química, não. Novas substâncias são formadas. E aí também já chegou aqui a Juliana Paula. Boa tarde. Quem está assistindo, coloca o nome. E aí nós temos aqui alguns indícios de que reações estão acontecendo. Primeiro, pessoal, mudança de cor. A mudança de cor é uma evidência muito forte de que deve estar acontecendo uma reação química. Por exemplo, a alteração na coloração de substâncias envolvidas. Como, por exemplo, na oxidação do ferro, né? O ferro que tem uma cor característica, quando ele sofre oxidação, que a gente chama popularmente de ferrugem, ele fica meio marrom avermelhado, porque a ferrugem não é mais ferro, é principalmente óxido de ferro 3, Fe2O3, apesar de que tem muitos outros compostos, FeO, até hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, porque a ferrugem é uma mistura complexa de compostos que foram oxidados a partir do ferro. Então, a mudança de cor é uma evidência forte. Outra evidência forte é a liberação de gás, formação de bolhas, de efervescência. O Enem cobra muito isso. Nós vamos resolver hoje uma questão que ele pergunta qual é o gás que está sendo liberado, evidenciando que uma reação química aconteceu. Por exemplo, quando você coloca bicarbonato de sódio na água, né, há uma liberação de gás carbônico, que é o CO2. Então, liberação de gás é uma forte evidência também. Formação de precipitado. Nós vamos ver que um dos critérios para uma reação de dupla troca acontecer, pessoal, é a formação de um precipitado. Precipitado é um composto insolúvel, um composto sólido com baixíssima solubilidade, que a gente diz que é insolúvel. Por exemplo, se você misturar nitrato de prata e cloreto de sódio, vai formar cloreto de prata. O cloreto de prata, ele é praticamente insolúvel, a solubilidade é extremamente pequena, a gente coloca uma setinha para baixo, indicando que ele precipita. Então, muitas reações formam um precipitado, indicando que a reação aconteceu, porque antes não tinha precipitado e agora eu misturei 2 reagentes e formou um precipitado, deve ter acontecido uma reação química, né? E tem também variação de temperatura. Por quê, pessoal? Porque as reações, ou elas são endotérmicas, absorvem calor e, portanto, resfria. Quando a reação absorve calor, né, ela resfria o ambiente, porque ela absorve calor do ambiente. E as reações também podem ser exotérmicas. Quando a reação é exotérmica, ela libera calor para o ambiente. Aí ela aquece o ambiente. Quando uma reação aquece muito, é uma evidência de que uma reação exotérmica aconteceu ali. Por exemplo, a reação de neutralização de uma base forte com ácido forte, produzindo sal e água, é uma reação extremamente exotérmica. Então, você sente ali, estiver fazendo isso numa vidraria lá no laboratório, você sente que a vidraria fica bem quente, porque a reação libera calor, esquenta o ambiente, tá certo? Então, liberação de calor, exotérmica, absorção de calor, endotérmica. E aí, ó, o exemplo aqui clássico é uma reação de neutralização, que é uma reação exotérmica. Então, aqui são evidências, ó, mudou cor, ou liberou um gás, ou formou um precipitado, ou aqueceu o ambiente, ou resfriou o ambiente, né? É uma evidência de que deve estar ocorrendo uma reação química. Agora, a gente sabe que não existem só fenômenos químicos, né? Existem fenômenos físicos. Aí eu chamo a atenção aqui, ó. Nem toda mudança é uma reação química. As mudanças de estado físico, né? Como eu disse, fusão, condensação,
sublimação, solidificação, aí é um fenômeno físico, é uma mudança de fase, não é uma reação química, ok? Beleza? E aí também já chegou aqui, já também a Rosinalda, que é de Calcaia, assistindo aí conosco. Beleza. E aí, pessoal, já que é uma reação química, a gente mostra como é que uma reação química aconteceu através de equações. Ou seja, uma equação química é uma representação simbólica das reações químicas. Uma equação química ela representa, por meio de fórmulas, as substâncias que estão envolvidas na reação. Antes da setinha, a gente representa os reagentes, aquelas substâncias que vão ser consumidas. Depois da setinha, a gente representa os produtos, que são aquelas substâncias que vão ser formadas na reação. Então, existem vários símbolos utilizados numa reação química, né? A principal delas é a seta, apontando para a direita, que é a seta que indica que os reagentes se transformam em produtos. Às vezes a gente coloca uma dupla seta, indicando que a reação é reversível. Na matéria de equilíbrio químico, a gente usa muito essa dupla seta, para indicar que existem fatores que deslocam o equilíbrio químico para a direita, originando mais produtos. Tem fatores que deslocam o equilíbrio químico para a esquerda, originando mais reagentes, né? Para separar os reagentes que estão reagindo, a gente coloca o sinal de mais. Esse triângulozinho aqui, ó, significa que a gente coloca em cima da setinha ou embaixo dela. Significa um aquecimento, que aquela reação química ocorreu com aquecimento, além dos estados físicos dos reagentes, por exemplo, sólido, líquido, gasoso. E esse aqui, pessoal, não é estado físico. Na verdade, é para dizer que aquela substância está dissolvida em água. Então, existe uma diferença entre líquido e aquoso, né? Por exemplo, o etanol líquido, que é o álcool que a gente tem mais contato com ele, é etanol, não tem água lá, é etanol líquido, é o estado físico dele. Já se você colocar etanol aquoso, não é mais só o álcool que está presente, é o álcool e a água. O álcool está dissolvido na água. Então, aquoso é para dizer que aquela substância está dissolvida na água, ok? Então, aqui um exemplo de uma reação química bem importante, que é a reação do gás hidrogênio com o oxigênio produzindo água. Aqui, a nível de estequiometria, pessoal, a gente costuma chamar esses coeficientes estequiométricos, quando não tem nada é porque é 1, né? A gente pode dizer que são mols. Eu posso dizer que 2 mols de hidrogênio gasoso reagem com 1 mol de oxigênio gasoso, formando 2 mols de água. 2 mols de hidrogênio gasoso reagem com 1 mol de oxigênio gasoso, formando 2 mols de água. Você poderia também dizer moléculas, porque aqui são compostos que formam moléculas, são ligações covalentes. Então, você poderia dizer 2 moléculas de gás hidrogênio reagem com 1 molécula de gás oxigênio, produzindo 2 moléculas de água. Aí seria a nível molecular, né? Você está falando de moléculas. Já a nível mais macroscópico, você fala de mols. 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água. Vocês têm aula, né? Tem uma live de cálculo estequiométrico, porque é um assunto que todo ano cai no Enem. Então, tem live aqui no Super Enem de cálculo estequiométrico, beleza? Quero também dar também uma boa tarde aqui para o Cauã, que chegou já aqui, beleza? Também o Cleiton, a Viviane e o José Manuel, a galera que está junto aqui, já chegando no site. Show de bola, viu? Beleza mesmo, fico muito feliz com vocês. Pessoal, uma das coisas importantes para a gente balancear as reações químicas é a lei Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, né? Todo mundo já ouviu falar da lei Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu estou acontecendo uma reação, pessoal, a quantidade de átomos que está no reagente tem que estar a mesma quantidade nos produtos. Átomos não vão desaparecer magicamente. Átomos não vão desaparecer magicamente. Isso não vai acontecer. Se nos reagentes tem 4 átomos de carbono, lá nos produtos tem que ter 4 átomos de carbono também. Porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os átomos estão apenas se reorganizando para formar novas moléculas, né? Então, o número de átomos de cada elemento deve ser igual, tanto nos reagentes como nos produtos. E aí, uma das maneiras mais práticas da gente balancear reações simples é pelo método das tentativas mesmo, né? Onde você vai ajustar os coeficientes estequiométricos igualando os átomos que estão nos reagentes e nos produtos. Então, por exemplo,
Essa reação aqui de combustão do metano, o metano é o CH4, reage com oxigênio produzindo CO2 e água. Você vai contar, ora, nos reagentes tem um carbono, então tem um carbono. Vou botar aqui, nos reagentes tem um carbono. Nos produtos também tem um carbono, já está balanceado o carbono. Vamos para o hidrogênio agora. Aqui são 4 hidrogênios, ó. 4 hidrogênios. Lá na água só tem 2, ó. 2 hidrogênios. Por isso que eu coloco um 2 aqui na frente. Porque ao colocar o 2 aqui na frente, agora eu tenho 4 hidrogênios, né? Aí só falta balancear os oxigênios. Vamos contar os oxigênios lá dos produtos. 2 aqui do CO2 e 2 vezes 1, né? Porque aqui na água só tem 1. 2 vezes 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, 2 do CO2 com 2 de 2 moléculas de água dá 4. Como o O2 só tem 2 oxigênios, eu botei um 2 aqui na frente, para ficar 4 também. Então, aqui ficou 1, aqui ficou 2, aqui ficou 1 e aqui ficou 2. Para que eu tenha, ao final, 4 carbonos, como ele coloca aqui, ó. Um carbono, né? Desculpe, um carbono no reagente, um carbono no produto. 4 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios nos produtos, como eu contei com vocês. E oxigênio, 4 oxigênios nos reagentes, 4 oxigênios nos produtos. Então, a quantidade de átomos presente numa reação tem que ser a mesma. José Manuel, chegando junto. Beleza. Pessoal, é muito importante a gente saber classificar as reações, tá certo? A gente pode classificar as reações inorgânicas em 4 tipos. Nós vamos ver aqui, ó, reações de síntese ou adição, reações de análise ou decomposição, reações de simples troca ou deslocamento e reação de dupla troca ou permutação. Ficar atento com esses sinônimos, né? Porque, por exemplo, quem vai fazer, às vezes, questão da UES ou questões de vestibulares tradicionais, às vezes eles colocam um pouco desses sinônimos e aí eu tenho que estar atento, né? Porque cada classificação teve o seu sinônimo. Então, vamos lá. Como é que eu identifico uma reação de síntese ou adição? É quando 2 ou mais substâncias formam uma única lá nos produtos. Ó. Nós temos aqui 2 reagentes originando um único produto. Então, essa reação ela é de síntese ou adição, porque 2 ou mais reagentes originaram um único produto, ok? Essa é a característica fundamental de uma reação de síntese ou adição. Quando 2 ou mais reagentes vão originar um único produto, síntese ou adição. O contrário, pessoal, de uma reação de síntese ou adição é uma reação de análise ou decomposição. É quando uma única substância vai originar 2 ou mais. Agora, uma única substância nos reagentes vai originar 2 ou mais lá nos produtos. Portanto, é o contrário de uma reação de síntese, é uma reação de análise ou decomposição. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos reais, né? Aqui eu só estou fazendo uma representação genérica de uma reação de síntese ou adição, de uma reação de análise ou decomposição. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os exemplos principais, aqueles exemplos que mais caem no Enem. Reação de simples troca ou deslocamento é quando uma substância simples reage com a substância composta, originando uma substância composta mais uma substância simples. Então, na verdade, ó, ocorre apenas, pessoal, uma mudança de lugar. Como, por exemplo, aqui, ó, o A está trocando lugar com o B. Ó. O A está trocando lugar com o B. O A reagiu com o BC, produzindo AC mais B. O A deslocou o B. A gente diz que o A deslocou o B, né? O A tomou o lugar do B. Tá vendo? O B estava ligado com o C. Quem vai passar está ligado com o C agora é o A. Então, isso é uma reação de simples troca, porque é uma substância simples reagiu com uma substância composta, originando uma substância composta mais uma substância simples. A ordem aqui não interessa, né? Eu poderia ter colocado uma simples mais uma composta, dando uma simples mais uma composta. A ordem não interessa. E vocês sabem que é uma substância simples, né? Substância formada por um mesmo elemento químico, por exemplo, O2, O3, né? E uma substância composta é a substância formada por 2 ou mais elementos químicos, como, por exemplo, HCl, que tem o hidrogênio e o cloro, e ácido sulfúrico, que tem o hidrogênio, o enxofre, o oxigênio, né? É uma substância composta, ok? Então, na reação de simples troca ou deslocamento, um elemento desloca o outro. Uma substância simples desloca um dos elementos da substância composta, tomando o lugar dela. E a gente vai ver quais são os critérios para conseguir tomar o lugar, porque nem sempre vai conseguir.
Então, nós vamos estudar também quais os critérios para uma reação de simples troca acontecer, quais os critérios para uma reação de dupla troca acontecer. O que é uma reação de dupla troca? Dupla troca, pessoal, é quando uma substância composta reage com substância composta, originando duas novas substâncias compostas. Percebeu a diferença de uma simples troca para uma dupla troca? Numa simples troca é simples mais composta, dando simples mais composta. Numa dupla troca é composta mais composta, dando composta mais composta. E por que o nome dupla troca, pessoal? Porque o A vai se juntar agora com o D. Ó. O A de uma substância vai se juntar com o D da outra, tá vendo? Formou AD. E agora o B de uma substância vai se juntar com o C da outra, tá vendo? CB. Tá vendo? Então, é uma dupla troca, porque composta com composta reage com composta com composta. Dá troca duas vezes, né? O A se juntou com o D de dado e o B se juntou com o C de casa. Então, vendo esses 4 tipos de reações, nós vamos agora estudar detalhadamente cada uma delas. Reações agora reais, reações que o Enem costuma cobrar. Dica Enem, identifique o tipo de reação, observando a quantidade de reagentes e produtos e se há troca de elementos entre as substâncias. Esse esquemazinho que eu fiz aqui, ó, é um esquema show de bola para você saber se é uma síntese, se é uma análise, se é uma simples troca ou se é uma dupla troca, ok? Vamos estudar o primeiro tipo deles, ó. Reação de síntese ou análise. São reações de formação, né? Reações onde uma substância vai ser reação de síntese e depois reações de análise. Vamos para a primeira, né? Reação de síntese ou adição. Reações de síntese ou adição. Vou colocar aqui os sinônimos para a gente estudar. Primeiro, a síntese ou a adição. Vocês viram que a reação de síntese ou adição ó, é quando duas ou mais substâncias originam a mesma substância. Então, por exemplo, aquela reação que a gente balanceou agora há pouco, ó, onde 2 mols de hidrogênio reagiu com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água, é uma reação de síntese, porque duas substâncias, hidrogênio e oxigênio, formaram a mesma substância que a água. Essa reação, como é uma reação de síntese, eu posso chamar que é a reação de síntese da água, a partir dos gases hidrogênio e oxigênio formando água. Outra reação de síntese, ó. Aqui foi uma reação de síntese a partir de uma substância simples, mais outra substância simples, dando agora uma substância composta, né? Mas não precisa ser substância simples, não, nos reagentes, ó. Podem ser substâncias compostas, como aqui, ó. O CaO é uma substância composta. Reagiu com água, que é outra substância composta. Então, duas substâncias compostas reagiram, formando uma mesma substância composta lá nos produtos. Então, isso é uma reação de síntese, porque duas substâncias formaram uma. Essa é a reação de síntese ou de formação da cal hidratada, que é o hidroxicálcio. O hidroxicálcio é chamado vulgarmente, né, ou popularmente, de cal hidratada, ou cal extinta, ou cal apagada. São nomes que às vezes aparecem, beleza? Vamos agora para reações de análise ou decomposição, né? Reações de análise ou decomposição, show de bola. Então, agora, uma mesma substância vai originar duas ou mais substâncias. A gente pode simplesmente trocar aquela reação de síntese da água. A água também se decompõe através de uma eletrólise. Se você fizer a eletrólise da água, né, usar a corrente elétrica para fazer a eletrólise da água, você vai originar os dois gases que compuseram a água na reação de síntese, que são os gases hidrogênio e oxigênio, com uma mesma substância. Está originando duas ou mais substâncias diferentes, isso é uma reação de análise ou decomposição. Inclusive, essa reação aqui é muito importante, né? Por quê? Porque ela é a reação que a gente costuma falar que produz o hidrogênio verde, né? O hidrogênio de baixo carbono, que é o hidrogênio formado a partir de água. O hidrogênio é um combustível, porque olha a reação contrária, né? Você pega o hidrogênio, coloca para reagir com oxigênio e produz água. Então, é um combustível que libera calor e não polui, porque ele só produz água. Então, uma das opções para a gente começar a substituir os combustíveis fósseis, como carvão, gasolina, óleo diesel, gás natural, é o hidrogênio, o gás hidrogênio. Porque quando ele sofre combustão, ele só produz água, ele não polui o ambiente com CO2, que a gente sabe que é um gás estufa. Outra reação de decomposição, aqui é o carbonato de cálcio.
CaCO3. Quando você aquece, viu? Olha o triângulozinho aqui, ó, que eu coloco em cima da setinha ou embaixo dela. Esse triângulozinho significa aquecimento. Quando você aquece o carbonato de cálcio, pessoal, ele se decompõe em CaO, que é o óxido de cálcio, que é chamada de cal viva. CaO é a cal viva. Ó, CaO é a cal viva. E CaOH2 é a cal extinta ou apagada. Então, CaCO3 ele se decompõe produzindo cal viva, que é o óxido de cálcio, e CO2, que é o gás carbônico, que é um gás, ó, vai para a atmosfera. Isso é a decomposição do calcário. Inclusive, é assim que se produz a cal viva, né? A cal. Você pega o calcário, que é uma rocha, e aquece. Aí vai produzir CaO, mas tem um problema nessa reação, né? Libera CO2, que é um gás de efeito estufa. Esse CO2 ele pode ser capturado, né? Pode ser capturado por diversos métodos para que não seja liberado para a atmosfera. Beleza? Tranquilo? Então, estudamos já as duas primeiras reações, elas são tranquilas, essas reações aí, ó. Até porque são reações bem simples. Agora, as duas próximas reações a gente tem que falar com bastante atenção, porque elas têm peculiaridades. O Enem pode cobrar para nós se a reação vai acontecer ou não. E aí você vai aprender quais são os critérios para uma reação de simples troca acontecer e depois para uma reação de dupla troca acontecer. Vamos começar com a reação de simples troca, ok? Simples troca ou deslocamento, né? Deslocamento. Lembra quando é que tem uma reação de simples troca? Quando uma substância simples reage com a composta, produzindo outra simples mais outra composta, né? Então, a substância simples reage com a composta, deslocando um de seus elementos e formando nova substância simples. Quem foi que causou o deslocamento aí? Foi o A, né? O A, ele deslocou o B. Ó. O A, ele tomou o lugar do B. O A tomou o lugar do B. Era BC. Agora ficou AC. E o A foi jogado, e o B foi colocado para fora. Foi deslocado, né? Ele foi deslocado da substância, tá certo? Então, nós vamos ver quando é que essa reação ocorre ou não. Exemplos importantes. Muitos metais, pessoal, metais que não sejam nobres, metais nobres são ouro, prata, né? O zinco não é um metal nobre, a gente vai já falar disso. O zinco reage com ácido clorídrico, e aí o zinco toma o lugar do hidrogênio. Os metais reagem com ácidos, onde o metal toma o lugar do hidrogênio. O zinco vai tomar o lugar do hidrogênio, pessoal. Era HCl, que é o ácido clorídrico, aí o zinco vai formar com o cloro um sal, que é o cloreto de zinco. Inclusive, a carga do zinco é 2+, e a carga do cloreto, né, invertendo aqui os índices, é 1-. E libera gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio, pessoal, é um gás combustível, né? Então, não esquecer, quando você coloca um metal e ele reage com um ácido, e aí vai haver uma reação de simples troca, como o metal desloca o H+ do ácido, né? Esse H+ vai se juntar formando gás hidrogênio. Então, houve a reação de um metal com um ácido, formando um sal, que é o cloreto de zinco, e liberou gás hidrogênio, que é um combustível. Então, aqui seria uma maneira também de produzir gás hidrogênio, né? Você pode fazer a eletrólise da água para produzir hidrogênio, você pode colocar um metal para reagir com um ácido, para produzir um sal e liberar gás hidrogênio, como é o caso aí. Reação muito importante. E olha a setinha para cima, ó. Essa setinha para cima é evidência que houve a liberação de um gás, ok? Ó. Já que ele não está colocando os estados físicos aqui, ó, só pelo fato dele colocar essa setinha para cima, eu já sei que houve a produção de um gás. Outra reação de simples troca, ele colocou aqui o ferro, ó, mas o sulfato de cobre 2, aqui é o sulfato de cobre 2, ó, são, o sulfato é SO4 2-, e o cobre é 2+. O total de cargas negativas e positivas num composto iônico tem que ser igual, por isso que eu sei que aqui é 2- e aqui é 2+. E aí vai produzir o sulfato de ferro 2, ó. 2+ no ferro e o sulfato é 2-. Então, o que é que vai acontecer? O ferro vai deslocar o cobre. Ó. O ferro vai deslocar o cobre. O ferro vai tomar o lugar do cobre. Era sulfato de cobre. Agora é sulfato de ferro. O ferro tomou o lugar do cobre. E quando ele toma o lugar do cobre, o cobre sai na forma de cobre. Né? O cobre sai, logicamente, na forma de cobre. Pessoal, para essa reação acontecer, para o ferro tomar o lugar do cobre, para o ferro deslocar o cobre, ele tem que ser mais reativo do que o cobre.
metal mais reativo desloca o menos reativo. É por isso, pessoal, que existe uma sequência de reatividade dos metais e do hidrogênio. Então, o metal que está mais à esquerda, ele é mais reativo do que quem está à direita. Metal que está mais à esquerda desloca quem está mais à direita. Metais à esquerda deslocam os da direita em soluções de seus sais. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem é que está chegando mais aí. Beleza? Chegou aí Mentes Brilhantes. Beleza, meu amigo ou minha amiga? Estamos juntos, né? Aí você diz, Alexandre, meu Deus, como é que eu vou decorar isso aí, pessoal? Existe uma regrinha aqui, ó. E você pode já abreviar muito. Aqui são os metais da família 1 da tabela periódica. Metais da família 1, quem são? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, França. Lignac roubou Césio na França. Ok? Ok? Aí aqui, ó, nós temos os metais da família 2. Tem o sódio aqui, que é da família 1, tá meio intruso aqui, ó. Sódio é da família 1, né? Mas tem aqui, ó, cálcio e magnésio, que é da família 2, ó. Né? Família 2. Então, os metais da família 1, como regra, são mais reativos do que os metais da família 2. Família 2, berílio não tende a formar ligações iônicas, né? Tende a formar ligações covalentes. Então, depois do berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Bela Margarida casou com o senhor Barão, né? Na aula lá de tabela periódica vocês aprendem. Então, os metais da família 1, como regra, são mais reativos do que os metais da família 2, como regra geral, né? Aí tem aqui o alumínio, que inclusive é da família 13, né? É da família 13. Aí agora tem os metais zinco, metais comuns, né? Zinco, ferro, níquel, estanho, chumbo. São esses metais aqui, ó, que eles são mais reativos do que o hidrogênio. Porque lembre-se que é bom saber o hidrogênio também, porque tem ácido, né? Ó. Se tiver H+ aqui, o metal, para reagir com ácido, ele tem que estar à esquerda do hidrogênio. Esses metais que estão aqui, ó, como regra, não reagem com ácido clorídrico, por exemplo. Então, o cobre não está à direita, então ele é menos reativo do que o hidrogênio. Se eu colocar aqui cobre com ácido clorídrico, não reage. Mercúrio com ácido clorídrico não reage. Prata, platina, ouro, são metais mais nobres. Esses metais aqui, ó, são metais nobres. Esses metais aqui são chamados metais comuns, né? E aqui é metal da família 1, metal da família 2, metais comuns. Aí hidrogênio, do lado direito do hidrogênio, metais mais nobres, com maior nobreza, onde o mais nobre deles, né, é o ouro, que é o menos reativo aqui, que está sendo mostrado nessa fila. Ok? Então, lembre, só vai reagir se o da esquerda deslocar o da direita. Então, se eu colocar cobre para reagir com ácido, ó, como o cobre está do lado direito, ele tinha que estar do lado esquerdo do hidrogênio para a reação acontecer, certo? Então, isso não ocorreria. Então, beleza, essa série de reatividade, ela é muito importante. Você tem que ter mais ou menos noção, tá certo? Principalmente isso, colocar isso, sem se preocupar com exceções. A família 1 é mais reativa que a família 2, que é mais reativo do que os metais comuns, alumínio, zinco, ferro, níquel, chumbo, níquel, estanho, chumbo. Aí hidrogênio, que é mais reativo do que os metais nobres, cobre, prata, platina e ouro, principalmente, tá certo? Beleza? Então, tá aqui de novo a fila, repetida aí para vocês, ó. Tá aqui o hidrogênio, né? Quando for ácido, a gente tem que olhar para o hidrogênio. E aí aqui, vamos lá. Será que essa reação do zinco com sulfato de níquel ocorre? Para o zinco tomar o lugar do níquel, ó, né? Que é uma reação de simples troca. Ó. Ele tem que tomar o lugar do níquel, tem que entrar e o níquel sair, tá vendo? Ó? O zinco tem que entrar no sulfato e o níquel sair. O zinco tem que ser mais reativo do que o níquel. Tá aqui o zinco, ó. Tá aqui o níquel. Como o zinco está à esquerda do níquel, ele toma o lugar do níquel. Então a reação ocorre, ó. Por quê? Porque o zinco é mais reativo do que o níquel. Beleza? Quem está à esquerda desloca quem está à direita, porque é mais reativo. Beleza? Agora, essa reação aqui, ó. O zinco com o sulfato de cobre 2. E aí o zinco toma o lugar do cobre, de novo, daqui o zinco. Onde é que está o cobre? Lá na frente. Então o zinco é mais reativo do que o cobre. O zinco é mais reativo do que o cobre. Então essa reação ocorre sim, ó.
o zinco toma o lugar do cobre, o cobre sai sozinho. É uma reação que ocorre sim, porque o zinco é mais reativo do que o cobre. Então, tá vendo? Eu tenho que saber mais ou menos essa série de reatividade, né? E aí, será que o níquel desloca o zinco? Opa! O níquel está à direita do zinco, ó. Essa reação não ocorre. Então, se você colocar, beleza, quem está dando coraçãozinho aí entendendo, ó. Se os níquel está à direita, querendo tomar o lugar do zinco, ó, não ocorre. Você escreve lá, essa reação não ocorre. Por que ela não ocorre? Porque o níquel não vai deslocar o zinco. Porque o zinco é mais reativo do que o níquel, né? O níquel é menos reativo, né? Os metais que estão à esquerda deslocam quem está à direita. Mas quem está à direita não desloca quem está à esquerda, tá certo? Essa frase é só colocar o contrário. Metais à direita não deslocam os metais que estão à esquerda, né? Então, o níquel querendo deslocar o zinco fica só na vontade, meu filho. Que a reação não ocorre, ó, porque o níquel é menos reativo do que o zinco, a reação não ocorre. Tá vendo como é show, né? E aí, será que o níquel desloca o cobre? Vamos ver. Tá aqui o níquel, ó. E o cobre está lá na frente, ó. Então, quem está à esquerda desloca quem está à direita, porque quem está à esquerda é mais reativo. Então, o níquel é mais reativo, sim, ele toma o lugar do cobre. O cobre já é considerado um metal nobre, né? São os metais nobres aqui, quem está à direita do hidrogênio. Então, o níquel toma o lugar do cobre, ó. Fica sulfato de níquel 2, né? E o cobre sai sozinho, né? Porque o níquel tomou o lugar dele. O níquel deslocou o cobre, tá certo? E aí, será que o cobre desloca o zinco? Ó? Cadê o cobre? Tá aqui. Será que o cobre vai deslocar o zinco que está lá à esquerda dele? Não. Quem está à direita não desloca quem está à esquerda. O cobre fica só na vontade de deslocar o zinco. Fica querendo, meu filho, mas a reação não ocorre. Porque o cobre é menos reativo do que o zinco, né? O cobre está à direita do zinco, é mais nobre. Um metal mais nobre é menos reativo, então o cobre não vai reagir. E será que o cobre desloca o níquel? Aqui o cobre à direita e o níquel está lá à esquerda. Ó. O cobre está querendo deslocar quem está à esquerda dele. Fica na vontade, meu filho, mas a reação não ocorre. O cobre não desloca o níquel. Essa reação não ocorre porque o cobre não é mais reativo do que o níquel. Tá vendo aí? Beleza? Show de bola? E deixa eu ver se eu coloquei também com hidrogênio. Coloquei. Isso aqui foi metal com sal, tá vendo? Ó, aqui é metal. Vocês estão vendo que essas reações todas são semelhantes, né? Ó, você tem aqui um metal e tem um sal. Ó. Estão vendo que é tudo semelhante? Metal com sal. E aí o metal está querendo deslocar o cátion do sal, né? Teve alguns que conseguiu para produzir outro metal, ó. O metal foi deslocado, né? E outro sal. Porque o metal entrou no lugar do que foi deslocado, formando outro sal. Então, metal mais um sal, formando outro metal e outro sal. Quando a reação ocorre. Quando não, fica só na vontade. Mas tem outra reação também, ó, que é essa daqui, ó. É o metal com o ácido. E nesse ácido, quem é que nos interessa, pessoal? É o H+ do ácido. Que aí vai liberar gás, hidrogênio e outro sal. Ok? Então, o metal, você vai ver se ele desloca ou não desloca o H+. Porque o que caracteriza o ácido clorídrico, né? Ou qualquer outro ácido, como regra, ácido é uma... Nós tivemos, nas lives anteriores, funções inorgânicas. A primeira função inorgânica foram ácidos e bases. Porque é um ácido segundo Arrhenius. É uma substância que, em solução aquosa, libera como único cátion exclusivamente H+, né? Então, o ácido clorídrico é um ácido de Arrhenius. Beleza? E aí, será que o zinco desloca o H+? Está aqui o H+. Ó. Pode até no lugar do H ali colocar um H+. Será que o zinco desloca o H+? Desloca. Porque quem está à esquerda desloca quem está à direita. Então, o zinco desloca o hidrogênio, formando um sal, que é o cloreto de zinco. Como a carga do zinco é 2, pessoal, e a carga do cloreto é -1, você precisa de 2 cloretos para neutralizar o zinco, né? Que vocês sabem, para formar um sal, você sempre coloca o cátion na frente, o ânion depois, e aí inverte as cargas, né? Como é o cloreto de zinco, é ZnCl? Não.
Aí eu ficaria triste você dizer que cloreto de zinco é ZnCl. É ZnCl2, né? Porque a carga do zinco é 2+, e do cloreto é 1-. Aí você coloca o cátion na frente, o ânion depois e inverte as cargas, formando aí o cloreto de zinco. O zinco tem carga fixa, tem NOx fixo, é +2, ou 2+. Então essa reação ocorre porque o zinco é mais reativo do que o hidrogênio. E se eu colocar ferro, Alexandre? Ferro com ácido clorídrico, reage. Cadê o ferro? Também reage, ó. O ferro está à esquerda do H+, então ele desloca o H+. Então, de novo, ó, o ferro desloca o H+. Aí agora o ferro vai se juntar com o cloreto. O ferro tem duas cargas, 2 NOx mais comuns, né? Tem o ferro 2+ e tem o ferro 3+. Vamos colocar ali o sal formado pelo ferro 2+. Então, ó, como é o cloreto de novo, ó, cloreto, Cl-, né? -1. Então, qual é a fórmula do cloreto de ferro 2? FeSL2. Está aqui, ó. FeSL2. Se fosse com o cloreto de ferro 3, né? Porque o ferro ele tem NOx variável, ele tem carga variável. Tem o cátion 2+ e tem o cátion 1+. Então, você usaria aqui a regrinha, ó, daria FeSL3. Então, esses dois sais existem, viu? O cloreto de ferro 2 e o cloreto de ferro 3. A nossa segunda aula de funções inorgânicas. A primeira foi ácidos e bases, a segunda foi sais e óxidos. Eu falei disso, né? Como é que a gente faz? Se você não assistiu, é só assistir aí. As lives ficam todas no nosso canal, ok? Disponíveis para você. E lembrando, né? Abrindo um parênteses para a gente descansar um pouquinho aqui. E lembrando que no sábado passado nós tivemos o aulão de humanas, ok? Foi show, show. Quem assistiu online, beleza. Quem esteve lá presente, assistiu às aulas, lanchou, conversou com os colegas, com os professores, com os coordenadores, bateu foto aqui com o Arthur, que é o coordenador aqui dessa estrutura aqui que está na minha frente, né? É gente boa demais, entendeu? Então é isso, é estar presente, é estar presente. Quem mora em Fortaleza ou pertinho aqui na região metropolitana. Quem não mora, assiste, né? Depois vai ter uma live vai ter outro aulão agora de ciência da natureza e matemática, né? Com os outros professores, que na primeira fui eu, né? Aí agora vai ser o outro professor de química, meu amigo Sérgio Matos, né? Tá certo? E assim vai. Todo mês tem um aulão presencial. É show de bola, né? E os simulados já estão acontecendo aí para nós, né? Beleza, descansamos um pouquinho, deixa eu tomar um gole d'água também. Vocês também podem aí tomar um gole d'água, né? A gente já viu que quando o metal está à esquerda do H+, ele desloca o H+, né? Beleza. Então é o metal reagindo com o ácido clorídrico. Agora, nós vamos ver, pessoal, no próximo aí, ó. Nós vamos ver no próximo se o cobre, agora chegou aqui, ó, o cobre reage com ácido clorídrico, ó. Pessoal, o cobre é um metal nobre, ó. Os metais nobres não reagem com ácido clorídrico, tá certo? Então, o cobre, como ele está à direita do H+, ele não vai deslocar o H+. Então, o cobre com ácido clorídrico, ó, a reação não ocorre. Não é massa isso, pessoal? Não é show de bola a gente aprender quando uma reação de simples troca ou deslocamento ocorre? Não é massa? Agora, eu tenho que saber mais ou menos essa série de reatividade. Eu já vi questão da UES, que a UES colocou a série de reatividade para o aluno só saber interpretar a série. Aí foi um presente, né, não? Que você sabe interpretar essa série. Nos vestibulares que já coloca a série, fica show de bola. Mais fácil ainda. E o ouro, ora, o ouro está aqui lá à direita, é o metal mais nobre, né? Você quer ter uma aliança de ouro. Por quê? Porque é um metal pouco reativo. Um metal nobre é um metal pouco reativo. Você não quer ter uma aliança de ferro, velho, fuleiragem, que vai enferrujar assim que você tomar um banho, né? Não quer, porque reage muito. O metal que está à esquerda reage muito. O metal que está à direita reage menos, né? Então o ouro vai deslocar o H+, vai nada, igual o cobre, não vai, ó, porque o ouro está à direita do H+, e, portanto, não desloca. Beleza? Então, show de bola. Aí, nessa reação, se a reação acontecer, né, ó, o metal reage com o ácido, liberando gás hidrogênio. Não esquecer que o gás que libera é gás hidrogênio.
e produz outro sal, né? Porque agora o H+ foi deslocado por um cátion e aí vai formar um sal. Beleza total. E agora vamos para a última troca, vamos para a última reação, que é a reação de dupla troca ou permutação, né? Dupla troca ou permutação. Não esqueçam que esses sinônimos que a gente viu lá no começo, né? Reações de síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento, dupla troca ou permutação. Eu estou sempre falando porque pode acontecer que apareça um sinônimo para vocês. Então, agora, e aí, Alexandre? Qual agora o critério para uma reação de permutação acontecer? Primeiro, vamos lembrar o que é a reação de permutação, mas com certeza já não é mais olhando para aquela fila de reatividade, tá certo? Aquela fila de reatividade é para reações de simples troca. Reação de dupla troca já é outra regrinha, mas é uma regrinha show, que eu vou ensinar para você. Então, vamos lá. Reações de dupla troca ou permutação. Dois compostos iônicos reagem entre si, trocando seus íons e formando dois novos compostos. Aí ele está colocando aqui aquela coisa que a gente já sabe. Uma substância composta reage com a substância composta, originando duas novas substâncias compostas, né? É isso que caracteriza uma reação de dupla troca, composta mais composta, originando composta mais composta. Beleza. Agora, quais são as condições para a ocorrência de uma reação dessa, né? Pessoal, existem três principais situações para uma reação de dupla troca acontecer, certo? Então, nós vamos falar de três principais situações para uma reação de dupla troca ocorrer. Não precisa acontecer as três, precisa acontecer pelo menos uma delas, né? Pelo menos uma dessas coisas aqui. Primeiro, formar um precipitado. Se você pegar dois reagentes, ele não colocou aqui, mas são aquosos, certo? Aquoso, pessoal, significa que é solúvel em água. Então, eu tenho aqui o nitrato de prata, nitrato é NO3-, e o cátion da prata é o Ag+. Cloreto de sódio, Na+ e Cl-. Então, para essa reação de dupla troca acontecer, o Ag+ tem que tomar o lugar do Na+. E o Na+ tem que tomar o lugar do Ag+, né? É uma dupla troca. O Ag+ entra, sai o Na+, e o Na+ entra de onde saiu o Ag+. É uma dupla troca. Então, e aí? Como é que eu sei, Alexandre, que essa reação vai acontecer? Eu tenho dois sais solúveis, todos os nitratos são solúveis, tá certo? Algumas regrinhas de solubilidade de sais, vocês podem até anotar aí, ó. Todos os nitratos, nitrato é NO3-, são solúveis. Então, nitrato de prata é solúvel. E aqui todos os sais da família 1 são solúveis. Ó. Todos os sais da família 1 e de amônio são solúveis. Então, todos os nitratos são solúveis. Todos os sais da família 1, ó, cloreto de sódio, cloreto de potássio, né? Se tiver os cátions da família 1 ou de amônio, cloreto de amônio, são solúveis. Beleza. Então, tem dois sais solúveis aqui. E quando eu misturo essas duas soluções, pessoal, ocorre a formação de um precipitado. Esse precipitado, quando o Ag se junta com o Cl, né, ó, forma cloreto de prata. Olha a setinha agora para cima. Desculpe, para baixo, né? Olha a setinha para baixo. Para cima é a liberação de um gás, né? Para baixo é a formação de um precipitado. PPT, né? Formação de um precipitado. Então, quando você mistura dois compostos solúveis, ó, solúvel mais solúvel, e há a formação de um precipitado, essa é uma das condições que uma reação de dupla troca ocorre. Se formar um precipitado, ocorre. O outro sal é solúvel, né? Porque é nitrato de sódio, todos os nitratos são solúveis, eu disse ali, ó. Todos os nitratos são solúveis, e outro motivo, né? Todos os sais da família 1 são solúveis, e sal é solúvel duas vezes, né? Dá para você dizer que ele é solúvel duas vezes. Primeiro, porque todos os nitratos são solúveis. Segundo, porque é o sal da família 1. O cátion da família 1, né? Então, se eu misturei dois compostos solúveis e um dos sais formados no produto é um precipitado, o cloreto de prata, pessoal, é um dos precipitados mais famosos que existem. Não esqueça, eu tenho que lembrar que o cloreto de prata, o AgCl, é insolúvel, ele precipita. As reações corroboram muito isso aqui. Esse é um exemplo clássico, que quase toda prova eles colocam esse exemplo aqui.
formando o precipitado de cloreto de prata, ok? Então, o primeiro exemplo é esse. Se dois compostos solúveis reagirem formando um precipitado, a reação de dupla troca ocorre. Próxima condição, né? Dali para cima está tudo igual, só interessa aqui o quadrinho aqui embaixo. Se formar um gás, ou seja, se formar um composto volátil. Aqui, pessoal, tem o carbonato de sódio, que é solúvel. Carbonato de sódio, porque é um sal da família 1. Olha aí, com aquela regrinha massa, né? Reagindo com ácido clorídrico, H+, e Cl-, estou colocando aqui o NOx deles. Para a reação acontecer, né? O Na+ tem que tomar o lugar do H+, e o H+ tem que tomar o lugar do Na+, né? Você troca de lugar. Então, o Na+ vem aqui com Cl- formando um sal, que é o cloreto de sódio. Beleza. Estamos balanceando, porque são 2 Na+, tem que ter 2 Cl- para poder balancear a reação. E aí, ó, quando o H+ se junta com o CO2-, ó, tá vendo? O H+, que está aqui, ó, vai se juntar agora com o CO3, que é o carbonato. Vamos ver qual é o sal que se forma. Mesma regrinha de inverter as cargas. O H2CO3 forma o H2CO3, pessoal, que é o ácido carbônico. Só que eu estou colocando o ácido carbônico aqui entre chaves. Sabe por quê, pessoal? Não se mostra num produto o ácido carbônico. Sempre que você fizer uma reação de dupla troca e formar ó, H2CO3, está aqui, é para formar o H2CO3. O H se juntou com o carbonato, formou H2CO3. Só que eu coloquei aqui entre chaves, para dizer que ele é instável. O que é que eu escrevo no lugar do ácido carbônico, pessoal? CO2 e água. Ele se decompõe em CO2 e água. Como CO2 é um gás, ele libera gás. Então, está aqui, ó. Uma outra condição para a reação de dupla troca ocorrer é a liberação de gás. Tá vendo? Liberou gás, liberou CO2 que foi para a atmosfera. Então, essa reação ocorre sim, porque liberou gás. A reação anterior ocorre sim, porque formou um precipitado. Essa reação ocorre sim, porque liberou gás. E nunca esqueça, se formar ácido carbônico, você não vai escrever ácido carbônico no produto de uma reação, porque ele é um ácido instável. Ele se decompõe em água e CO2, ok? Beleza. Terceira condição para uma reação acontecer, pessoal. Formar um eletrólito mais fraco do que o eletrólito do reagente. O que é um eletrólito? Por exemplo, um ácido. Se tem um ácido forte, formar um ácido fraco. Tem uma base forte, formar uma base fraca. Isso é uma reação que ocorre. Então, você tem aqui o ácido clorídrico, que é um ácido forte. Lembrando que os 3 hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. HCl, HBr e HI são fortes. HF, que é o ácido fluorídrico, que é moderado. E os demais são fracos, como H2S, é um ácido fraco, HCN, que é o ácido cianídrico, que é um ácido fraco. Né? Então, aqui eu tenho um ácido forte, ó, que é o ácido clorídrico, reagindo com o sal. Esse aqui é um sal orgânico, ó, acetato de sódio. Esse é o acetato de sódio, é um sal orgânico. E aí vamos ver se a reação de dupla troca ocorre. Ó. O Na+ tomar o lugar do H+, né? E o H+ tomar o lugar do Na+, ok? Para o Na+ tomar o lugar do H+, vai formar NaCl. Beleza, tá aqui NaCl, que é um sal. E quando o H+ tomar o lugar do Na+, vai formar um ácido carboxílico lá da química orgânica. CH3, vou até desenhar aqui as ligações desse composto. CH3, que a gente pode chamar H3C, né? Aí C, dupla O, aí agora veio o hidrogênio e formou um ácido carboxílico. Tá aqui ele, ó. Formou um ácido carboxílico. Pessoal, os ácidos carboxílicos, ó, esse ácido carboxílico aqui é o ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco. É o ácido do vinagre. O que é o vinagre? É uma solução aquosa de ácido acético. Tá certo? Então, o ácido do vinagre é um ácido fraco e, portanto, essa reação ocorre. Por quê? Porque um ácido forte originou um ácido fraco. Então, formou-se um eletrólito fraco, um eletrólito mais fraco e, portanto, a reação ocorre. Pessoal, se nenhuma dessas condições for satisfeita, a reação não ocorre. Se não formar um precipitado, primeira possibilidade. Se não liberar um gás, segunda possibilidade. Se não formar um eletrólito mais fraco, a partir de um ácido forte, formar um ácido fraco. A partir de uma base forte, formar uma base fraca. Essas são as 3 possibilidades. Se nada disso ocorrer, a reação não ocorre. E aí, depois que a gente estudamos as reações de adição, decomposição, simples troca e dupla troca,
Vamos agora para a reação de neutralização. É rápido, né? Porque é a reação mais conhecida na química orgânica, né? O ácido reage com a base, produzindo sal e água. Então, neutralização é a reação entre um ácido e uma base, produzindo sal e água. É um caso especial de uma reação de dupla troca, é mesmo, né? Tá aqui o ácido reagindo com a base, produzindo sal e água. Por que é um caso especial de dupla troca? Porque é como se o hidrogênio tomasse o lugar do sódio e o sódio tomasse o lugar do hidrogênio. Quando o hidrogênio toma o lugar do sódio, vai ficar HOH, né? HOH é água. E quando o sódio tomar o lugar do hidrogênio, vai ficar NaCl, realmente produzindo sal e água. Aqui do mesmo jeito, ó. O ácido sulfúrico é 2H+, ó, e o sulfato, que é o 2-. E aqui o hidróxido de sódio. De novo, ó, o sódio vai trocar de lugar com o hidrogênio trocar o lugar de sódio. Quando o hidrogênio trocar o lugar com o sódio, vai formar água, né? 2 águas. Por que 2 águas? Porque tem 2 hidroxilas, ó, e 2H+, né? E quando o sódio trocar o lugar com o hidrogênio, vai formar o sulfato de sódio, que é o sal. Então, um ácido reage com a base, produzindo sal e água. Isso aqui a gente chama de neutralização total, porque todos os hidrogênios do ácido foram neutralizados, todas as hidroxilas da base foram neutralizadas. Às vezes tem neutralização parcial. O que é uma neutralização parcial? Veja bem, ó. O ácido, pessoal, sulfúrico, tem 2H+ aqui, ó. Mas eu só coloquei para reagir com um mol de base, ó. Então não vai ter 2 hidroxilas para neutralizar os 2H+, tá vendo? Só vai ter um. Então o outro hidrogênio ainda fica, ó, fica Na+, HSO4-. Isso aqui é o hidrogenosulfato de sódio. Hidrogenosulfato de sódio. Forma um sal, um hidrogenossal. Lembra que a gente estudou os hidrogenossais? Ó? Então quando você tem uma neutralização parcial do ácido, ainda sobra hidrogênio ionizado naquele sal. Ó. A gente chama isso de hidrogenossal. É quando ocorre uma neutralização parcial do ácido. Agora vamos fazer uma parcial da base. Ó. Essa base aqui, pessoal, tem 2 hidroxilas. Ó. Se ela tem 2 hidroxilas, eu precisaria de 2H+, mas eu só coloquei uma. Eu só coloquei um H+. Então só vai neutralizar uma hidroxila formando uma água. A outra hidroxila, MgOH, era MgOH2, ainda continuou. MgOH, aí entra agora o Cl-. A hidroxila é menos, o Cl é menos e o magnésio é 2+. Ó. 2 cargas positivas e 2 negativas. Isso é um sal básico, né? Também chamado de hidroxissal. Lembra da aula, da live passada, né? Hidroxissal, porque foi um sal formado pela neutralização parcial da base. Tinha 2 hidroxilas, mas só neutralizou uma. Então é um hidroxissal, é um sal que tem hidroxila. Cloreto básico de magnésio, o nome desse sal aqui. Né? Então os antiácidos estomacais, né? Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, eles neutralizam excesso de ácido clorídrico do estômago. Ok? Então, o hidróxido de sódio, o bicarbonato de sódio é esse sal aqui, ó, Na+, aí bicarbonato é o hidrogenocarbonato. É porque o ácido carbônico, ó, que é o H2CO3, ó, ele só foi neutralizado um H+ dele, ó. Ainda continuou um. Aí por isso que ele é um hidrogenossal, é o hidrogenocarbonato de sódio, também chamado de bicarbonato de sódio. Tá aqui o bicarbonato de sódio é o hidrogenossal mais conhecido de todos, né? Que ele é formado por uma neutralização parcial do ácido. Ainda sobrou um hidrogêniozinho ali no sal que não foi neutralizado. Ok? Beleza? Pessoal, reações de oxirredução. Reação de, não esqueça que oxidação é perder elétrons, né? E redução é ganhar elétrons. Oxidação, perder elétrons. Quando perde elétrons, ó, na oxidação o NOx aumenta, né? O NOx aumenta e na redução o NOx diminui. Não esqueça que quem se oxida é o agente redutor, né? Quem se oxida provoca a redução. Aí ele é o agente redutor. Quem se reduz provoca a oxidação. É o agente oxidante, né? Pois nós vamos ver aqui, lembrando de NOx, né? O que é que a gente tem que saber? Pessoal, essa aqui depois você pode até dar um print para lembrar disso aqui, ó. O NOx de substância simples é 0. Eu tenho que saber. NOx do O2, 0. NOx do O3, 0. NOx do ferro, 0. NOx do alumínio, 0. O NOx de substância simples é 0. Íons monoatômicos, o NOx é a própria carga do íon. Qual é o NOx do ferro 2+? 2+. No íon, que só tem um átomo, o NOx é a própria carga dele. Qual é o NOx do ferro 3+? 3+.
Qual é o NOx do Al? 3+. 3+. Porque um íon monoatômico, só tem um átomo, o NOx é a própria carga do íon. O hidrogênio, na maioria dos compostos, é +1, né? Geralmente o hidrogênio é +1. Uma exceção, vamos falar da exceção aqui, ó. A exceção é nos hidretos metálicos. Dá para saber, sabe por quê? Ó? Eu vou já falar, sustentar aqui, ó. O oxigênio geralmente é -2. Daqui a pouco é que eu vou para a exceção, porque eu quero já ter falado isso aqui. O hidrogênio, então, geralmente é +1, né? O oxigênio geralmente é -2, ó. O oxigênio geralmente é -2. Os metais da família 1, que são os metais alcalinos, é +1. E os metais da família 2, que são os metais alcalinos terrosos, é +2. Além disso, é bom saber que o zinco sempre tem NOx +2, ou 2+, e o alumínio sempre tem NOx +3, ou 3+. Esse tem NOx fixo. E até a prata também, sempre é NOx +1, tá certo? Os outros são variáveis. O ferro pode ser 2 ou 3, o chumbo pode ser 2 ou 4, chumbo 2 e chumbo 4, né? Ok? Então, beleza. O NOx. E a outra coisa, a soma dos NOx de uma substância tem que ser 0, né? De uma substância neutra, né? De uma molécula, tem que ser 0. Se for um íon poliatômico, a soma dos NOx tem que ser a carga do íon. Então, vamos para as exceções. O hidrogênio, que geralmente é +1, às vezes ele pode ser -1. E dá para saber, ó, porque o metal alcalino, ó, a gente já sabe que é 1. O sódio é +1. Ó. Então, o hidrogênio tem que ser -1. Então, nos hidretos metálicos, o hidrogênio não é +1, ele é -1. Nos peróxidos, o oxigênio não é -2, é +2. E dá para saber também, ó, que o hidrogênio é +1, ó. 2 vezes +1, +2. O oxigênio não pode ser -2, o que daria -4 quando você multiplicar. Tem que ser -1. 2 vezes +1, +2. 2 vezes -1, -2. Então, na água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, o oxigênio não é -2, é -1. É uma exceção, né? E dá para saber. E nos compostos com flúor, o NOx do oxigênio, olha aqui esse composto, OF2. Pessoal, o NOx do flúor é -1, que é o composto mais eletronegativo da tabela periódica. Então, como dá 2 vezes -1, dá -2. Como tem que zerar o NOx do oxigênio aqui, não é -2, é +2. É uma exceção. O OF2, o NOx do oxigênio, é +2. Então, se você der um print aí, ó, dá um print, coloca aí para você, guarda no WhatsApp aí, dá um print. Eu tenho um grupo que eu chamo grupo solo. É as coisas que eu posto para mim. Ok? Beleza, então, nós vamos ver aqui, ó, o zinco. Ele passou de 0 para +2. Ó. De 0 para +2, perdeu 2 elétrons. Quem perde elétrons sofre o quê, pessoal? Oxidação. Então, o zinco sofreu oxidação, porque ele passou de 0 para +2. E o hidrogênio aqui, o H+, ó. O H+, passou de 1 para 0, ó. Porque no gás hidrogênio, a substância simples é 0. De +1 para 0, pessoal, ele ganhou elétrons. Quem ganhou elétrons sofreu redução, né? Então, o H+, passou de +1 para 0, se reduziu. Lembrando que quem sofre oxidação é o agente redutor, também chamado só de redutor, porque quem sofre oxidação faz o outro se reduzir. E quem sofre redução é o agente oxidante, também chamado só de oxidante, porque quem sofre redução faz o outro se oxidar, por isso que ele é chamado de oxidante, certo? Beleza, aqui são os pontos-chave, não preciso mais a gente revisar, porque eu falei com muitos detalhes, e vamos para a primeira questão do Enem. Show de bola! Primeira questão Enem. Ácido é um eletrólito? Perguntamos aqui, né? O Eduardo perguntou, ácido é eletrólito porque libera H+? Exatamente. Eletrólito, Eduardo, é uma substância que em solução aquosa libera íons, né? Então, um ácido é um eletrólito porque libera H+. Uma base é eletrólito porque libera o H-, hidroxilo. E um sal, desde que ele seja solúvel, também é um eletrólito, porque vai liberar o cádmio e o ânion, né? No caso do sal de cozinha, Na+ e C-alimentos. Eletrólito, ele faz com que a solução conduza corrente elétrica, porque ele tem íons livres, tá bom? Pessoal, a primeira questão é uma questão do Enem aí, ó, do ano passado, 2025. Quero vocês resolvendo junto comigo. Vamos lá. Descobriu-se a provável causa da alteração de cores do quadro Flores em um Vaso Azul, do pintor Van Gogh, de 1887. Quando usado em pinturas, o amarelo cádmio, que é o sulfeto de cádmio, reage com o ar, formando sulfato de cádmio. Olha aí, ó, sulfato de cádmio, que é um sólido esbranquiçado. Então, ó, a pintura fica esbranquiçada, porque está formando
um sólido esbranquiçado. Então, o sulfeto de cádmio é um sólido esbranquiçado. Eu grifei aqui, ó. É um sólido esbranquiçado. E solúvel em água. O que faz com que os pigmentos percam cor e luminosidade, porque ele é esbranquiçado. Para interromper esse processo, foi utilizado um verniz. Contudo, após o uso do verniz, contendo Pb2+, né? Esse Pb2+, estava solúvel, vamos dizer que ele está aquoso, né? Aquoso. Formou-se uma camada acinzentada no quadro. Formou-se uma camada acinzentada. Era meio esbranquiçado, depois foi formando uma camada acinzentada. Ninguém sabe se está melhorando ou piorando, né? O que estão tentando aqui proteger o quadro. A equação química que representa o processo de formação da camada acinzentada no quadro é. Então, realmente foi o que aconteceu, né? Foi formado sulfato de cádmio, que é sólido, realmente, ó. Sólido, sólido, sólido. Onde tiver solução, pode riscar. O item D já está fora. Porque ele disse ali, ó, que o sulfato de cádmio 2 era sólido. Aí ele colocou para reagir com o Pb2+, que estava presente no verniz. Não é Pb sólido, é Pb2+, já está fora o item A. Pb2+ em solução, Pb2+ em solução. Aqui é cádmio 2+, está errado. Não é com cádmio que está reagindo, é com Pb2+, né? Com Pb2+. Então, a letra já temos aí, já só tem 2 itens até agora, que é o sulfato de cádmio sólido reagindo com o Pb2+ em solução. Todo íon, pessoal, se ele está na forma de íon, ele está dissolvido, né? Ok? E se é um cátion ou ânion, tem que ter ali, pelo menos, resquício de água. E aí vai haver uma troca aqui, ó. O Pb2+ vai tomar o lugar do cádmio 2+, pessoal. O Pb2+ vai tomar o lugar do cádmio 2+. Não vai mais ser sulfato de cádmio, vai ser sulfato de chumbo, ok? E realmente é sólido, porque sendo uma reação de dupla troca, né? Imagine aqui que tenha o ânion também desse Pb2+, seria uma reação de dupla troca, um tomando o lugar do outro, né? Respectivamente. E aí formou um sólido, beleza. Até agora tá tudo igual, né? O Enem sempre tem 2 questões que a gente fica em dúvida, né? Até agora tá tudo igual, pessoal. Sólido, solução, sólido. Agora lascou. Porque se o Pb2+ toma o lugar do cádmio, o cádmio não sai na forma de cádmio, ele sai na forma de cádmio 2+, né? Não se cria carga, pessoal. Quanto é a carga dos reagentes? Se você somar a carga dos reagentes, ó, dá 2+. Quanto é a carga dos produtos? 2+. Não se pode criar carga nem desaparecer carga. Quando a gente balanceia uma reação, até a carga dela tem que ficar balanceada. Por que é que o item B está falso? Ó? Porque a gente diz que as cargas não estão balanceadas. Ó. A carga do reagente é +2 e no produto tudo é 0. Não pode. Teve que ter ganho elétrons aí, teve que ter aparecido elétrons no universo aí. Ó. Não é. Numa reação química, troca elétrons entre eles. Aqui trocou o cádmio, o chumbo trocou o lugar do cádmio. Porque um sal já tem um cádmio e um ânion, né? 2+ e 2- aqui, ó. O Pb2+ trocou de lugar com o cádmio 2+, e o cádmio 2+ pulou fora, que está em solução. Então, o único item correto, C de casa, veja, o Enem nem exigiu, né, que você fizesse a reação. Ele deu a reação. Para você dar uma analisada no que o texto disse e também no que está coerente na reação. Então, primeira questão, letra C de casa, é a única questão correta nessa daí. Olha aí uma questão de NOx. Eu acabei de falar de NOx e até pedi para você dar um print, né? Que aquilo ali ajuda muito. Olha a questão do ano anterior, 2024, de NOx. O ácido sulfúrico é H2SO4, né? É uma das principais substâncias produzidas industrialmente no mundo. O esquema apresenta de forma simplificada as etapas de produção. Aí tem aqui um monte de reações que a gente vai já olhar, um monte de etapas, né? Etapa 1, 2, 3, 4, 5. Aí pergunta: em qual etapa ocorre a conversão química do enxofre para o maior estado de oxidação? Pessoal, ó, na etapa 1, ó, o enxofre, lembrando que com substância simples o NOx é 0. Então, o enxofre se transformou em SO2. O enxofre era 0. Quem me diz o NOx do enxofre no SO2? Olha como é fácil. O oxigênio, na maioria dos compostos, é -2. 2 vezes -2 dá -4. Quanto é o enxofre para poder zerar? +4.
Então, no SO2, o enxofre é mais 4, porque a soma dos NOx numa substância tem que dar zero, uma substância neutra, né? Então, aqui, ó, passou de 0 para mais 4. Ele quer que a gente diga onde é que o enxofre passou para o seu maior NOx. Foi na primeira etapa que passou de 0 para mais 4? Não. Vocês vão ver que o maior NOx do enxofre não é mais 4. Vai aparecer aqui alguém com um NOx maior do que ele. Agora, na etapa 2, ó, o SO2 passou para SO3. No SO2, a gente já sabe que o NOx é mais 4. Vamos ver quanto é o SO3. Ó. Vamos lá, quem é bom aí? Quem é bom? Quem me diz aí quanto é o NOx do enxofre? Olha aí, ó. O NOx do oxigênio é menos 2. Se você quiser, você faz até assim, para não errar. 3 vezes menos 2, menos 6. Tem que zerar. Quanto é o NOx do enxofre no SO3, para poder zerar? Mais 6. Pessoal, o maior NOx possível para o enxofre é mais 6. Porque a família dele é 16 na tabela periódica. Ele é da família 16, ele tem 6 elétrons na última camada. Se ele perdesse os 6 elétrons, o NOx dele seria mais 6. Então, é na etapa 2 que o oxigênio terá alcançado o seu maior NOx, passado de 0 para mais 6, na etapa 2. Vamos confirmar como não existe NOx em composto com enxofre maior do que 6. Aí, na etapa 3, ó, o SO3, que a gente já sabe que é mais 6, passou para H2SO4. Quero ver quem é bom agora, porque tem vários compostos. A gente sempre, quando tem vários, ó, você quer descobrir o do meio. Quanto é o NOx do oxigênio? Menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Quando é o NOx do hidrogênio nos ácidos, na maioria dos compostos, mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2. Menos 8, mais 2. Quanto é o NOx do enxofre para poder zerar, pessoal? Mais 6. Então, era mais 6, continuou mais 6, não mudou. Etapa 3, nem pensar em marcar. Ok? Vamos agora para a etapa 4. Etapa 4, o SO3 se transformou em ácido sulfúrico, e o ácido sulfúrico, a gente já sabe que é mais 6, se transformou em H2S2O7. Quero ver agora quem é invocado agora. Porque tem 2 enxofres aqui no meio. Vamos lá. O oxigênio é menos 2. 7 vezes menos 2, menos 14. O hidrogênio é mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2. Menos 14 para mais 2, está faltando 12. Ah, Alexandre, o enxofre vai ser mais 12. Vai não, porque tem quantos enxofres, pessoal? 2. Então, quanto é o NOx ficar no enxofre? Mais 6. Então, continuou sendo mais 6. O ácido sulfúrico era mais 6. E esse ácido H2S2O7 continuou sendo mais 6. E na etapa 5, o H2S2O7 se transformou em ácido sulfúrico de novo. Nem vamos fazer, né? Que o H2S2O7 é mais 6, está aqui ele. E o ácido sulfúrico é mais 6. Então, olha, manteve aqui na etapa 4 mais 6. Manteve na etapa 5 mais 6. Manteve na etapa 3 mais 6. Aonde foi, pessoal, que o NOx do enxofre alcançou o seu maior valor? Foi na etapa 2, né? Que ele alcançou mais 6 aqui no SO3. Ó. Quando o SO2 transformou em SO3, ele alcançou mais 6, que é o maior NOx do enxofre. Não existe para o enxofre NOx maior do que 6. O maior é 6, ok? Tá vendo? Questão de NOx. Tem que saber essa tabelinha aqui, né? Ó. Tem que saber, ajuda, né? Que o hidrogênio geralmente é mais 1, o oxigênio geralmente é menos 2. Quando tem 3 elementos, geralmente o que você não sabe é o do meio. O oxigênio eu botava, menos 2. O hidrogênio eu botava, mais 1. O do meio eu tenho que descobrir. E a soma tem que dar 0. Ok? Beleza? Então fizemos aí já 2 questões, aí estamos juntos. Show de bola. Quero vocês aqui para a questão agora do Enem de 2022. Questão do Enem de 2022. Diz assim, ó. Durante o ano de 2020, deixa eu pegar aqui onde é que está aqui a caneta. Durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminação do SARS-CoV-2, né, causador da Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Esterilizar, né, os materiais que a gente esterilizava na nossa casa, nas empresas, etc. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmaras ou túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. A galera usando ozônio.
No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio. Realmente, pessoal, o ozônio, O3, é um gás tóxico. Por quê? Porque o ozônio, pessoal, ele se decompõe espontaneamente em O2 e produz o oxigênio radical. Isso aqui é um radical livre. O radical livre, pessoal, ele é altamente instável, ele é altamente reativo. E os radicais livres, eles reagem com moléculas, destruindo moléculas. Porque eles transformam as moléculas em novos radicais. Então, se eu respirar ozônio, essa reação vai acontecer. Ele vai se decompor em oxigênio e oxigênio radical. Radical é quando tem um elétron desemparelhadozinho aqui. Isso aqui é um elétron. Aí esse elétron vai fazer com que esse átomo fique altamente instável e reagindo com moléculas. Então, o radical livre, ele ataca moléculas, transformando as moléculas atacadas num novo radical. Então, isso é muito sério. Isso é tóxico. Está aqui o motivo da toxicidade do ozônio. Aí ele pergunta, o grande risco do emprego indiscriminado dessa substância, no caso o ozônio, que é o O3, devido à sua ação química, é porque ele é um catalisador, um oxidante, um redutor, um ácido ou uma base. Pessoal, o ácido ele não é. Não libera H+ em solução aquosa, né? Uma base ele não é. Não libera hidroxila, não é um ácido de arrênios, não é uma base de arrênios, né? Catalisador. Catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação da reação para aumentar a sua velocidade. Eu não estou vendo nada aí que me indique que é um catalisador. E aí? Ou ele é um oxidante ou um redutor. Pessoal, substâncias que têm oxigênio são oxidantes. O que é um oxidante? Provoca oxidação. Substâncias que têm oxigênio são oxidantes. Provoca oxidação, né? O gás oxigênio provoca oxidação dos combustíveis numa combustão. O gás ozônio, né? O permanganato de potássio, que é o KMnO4, tem oxigênio. E ele é um agente oxidante em reações orgânicas. Vocês vão estudar isso. As substâncias que têm muito oxigênio são oxidantes. Então, a letra certa é a letra B. Ó. Eles são oxidantes. E o que quer dizer que ele é um oxidante? Que ele provoca a oxidação de outras substâncias. Né? O oxigênio provoca a oxidação de outras substâncias. O ozônio provoca a oxidação de outras substâncias. Ok? Beleza comigo? Então, questãozinha 3 do Enem de 2022, letra B de bola. Pessoal, questão aqui, ó, de 2022 também, foi considerada uma questão difícil, que você tinha que dar uma olhada mais ou menos no que vai acontecer. Mas vou lhe mostrar que estava tudo aqui, ó. Vamos lá. Os riscos apresentados pelos produtos dependem de suas propriedades e da reatividade quando em contato com outras substâncias. Tem substâncias, pessoal, que se você misturar, reagem perigosamente, até na sua casa. Para prevenir os riscos devido à natureza química dos produtos, ó, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis, que não podem ser misturadas, e de uso cotidiano em fábricas, em hospitais, em laboratórios, às vezes até na nossa casa, a fim de observar cuidados na estocagem, na manipulação e no descarte. O quadro a seguir elenca algumas dessas incompatibilidades que devem levar a ocorrências acidentais. Então, por exemplo, ácidos minerais fortes concentrados são incompatíveis com bases fortes, com cianetos, com hipoclorito de sódio, que está na água oxigenada, ou na água sanitária, que está na sua casa. Por quê? Porque eles não produzem uma reação enérgica, pode originar uma reação explosiva, pode originar um oxidante muito forte e pode originar um produto forte. Ácido nítrico concentrado. Ácido nítrico é o HNO3. Você não pode colocar em contato com matéria orgânica, porque ocorre também uma reação muito enérgica. Pode ocorrer explosão e até originar produtos tóxicos. Então, ele diz assim, ó, considere que houve o descarte indevido de 2 conjuntos de substâncias. O primeiro é o ácido clorídrico concentrado com cianeto de potássio. E o segundo é ácido nítrico concentrado com sacarose. Pessoal, ácido clorídrico, eu coloquei aqui, ó, ácido clorídrico concentrado com cianeto de potássio. Cianeto de potássio é o KCN. Pessoal, isso aqui é uma reação de dupla troca. Ácido clorídrico com cianeto de potássio. O potássio vai tomar o lugar do hidrogênio e vice-versa. Vamos fazer isso? Quando o potássio tomar o lugar do hidrogênio, vai ficar KCl, que é um sal.
cloreto de potássio. Quando o hidrogênio tomar o lugar do potássio, vai ficar HCN. Pessoal, qual é o problema disso aqui? HCN é ácido cianídrico. Ácido cianídrico, pessoal, se ele se ionizar, ele pode se transformar em H+, e CN-. O que é CN-? É o cianeto. Pessoal, gás cianeto era usado até na guerra para matar pessoas, né? Então, HCN é um composto altamente tóxico. Altamente tóxico, por causa da liberação de cianeto. Esse cianeto é letal, né? É um gás de guerra. O HCN aí é um gás de guerra, provoca mortes. Então, tá aí a primeira reação, por que não pode misturar ácido clorídrico com cloreto de potássio, vai liberar um gás mortal. E o segundo, colocar ácido nítrico com sacarose. Pessoal, essa reação de ácido nítrico com sacarose é um poliálcool, né? C12H22O11. Na sacarose, pessoal, sacarose tem um monte de hidroxilas, viu? Essa reação aqui, pessoal, ela é altamente energética. Quando você coloca ácido nítrico na sacarose, que é um composto orgânico, meu amigo, essa reação lá no laboratório, ela tem que ser feita dentro da capela. Aquela capelazinha que a gente fica protegido, que tem um exaustor. Assim que você coloca, pessoal, essa reação fica liberando um gás marrom violentamente, que é o NO2, que é um gás tóxico. Então, é uma reação altamente energética, quase que explosiva. E só pode ser feita no laboratório, dentro da capela. Porque se você respirar o NO2, você está lascado também, que ele é um gás altamente tóxico, corrosivo. Então, é muito perigoso você misturar ácido nítrico com a sacarose. Essa reação é altamente complexa. Ela produz NO2, ela produz um ácido dicarboxílico. Então, muito complexa. Então, sabendo disso, ó, ele pergunta por que a gente não pode fazer essas duas misturas lá. A primeira, né, pessoal, porque houve a liberação de um gás tóxico, ó, que é o cianeto de hidrogênio, o ácido cianídrico ou cianeto. E a segunda, pessoal, porque é uma reação altamente energética, porque o ácido nítrico, ele faz essa reação com a sacarose, desidrata a sacarose de modo violento. Então, a primeira liberação de gás tóxico e reação oxidativa forte. Já entregou logo no primeiro, ó. Liberação de gás tóxico, HCN, e reação oxidativa, porque o ácido nítrico, ele é um agente oxidante forte. Aí aqui ele trocou, ó, reação oxidativa forte é o contrário, com a liberação de gás. No item B ele trocou. No item C, formação de sais tóxicos, não foi sal, né? O item D, liberação de gás tóxico, é a mesma coisa do item A, até aí tá ok. Aí, liberação de gás oxidante. O principal aí, pessoal, foi uma reação oxidativa forte. Inclusive, a sacarose chega até um pouco a se transformar meio em carvão também, viu? É uma reação oxidativa forte. O item D era mais ou menos o item para enganar aí, né? Era o único item que você poderia pensar em marcar, além do item A. O item é formação de sais tóxicos, não é. É o item A de avião que ele liberou, falou desde o começo. Liberação de gás tóxico e uma reação oxidativa forte, que é a reação de ácido nítrico com sacarose. Pessoal, tem até aí, se vocês colocarem no Google, né, vocês conseguem ver essa reação. Ela é violenta, certo? Muito violenta. E olha aqui uma reação moleza do Enem aqui, essa daqui, ó. Pessoal, um grupo de alunos da Enem 2022 realizou um experimento. Ainda vai dar tempo para a gente fazer a quinta e a sexta, viu? Saideira. Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos. Adicionando um pedaço de mármore, que é o CaCO3, a uma solução de ácido clorídrico. Vamos fazer a reação? De acordo com o que a gente estudou hoje, vamos fazer a reação. Não tenha medo, não. É uma reação de composta mais composta. Reação de composta mais composta. Vai ser uma reação de dupla troca, pessoal. Aí um toma o lugar do outro. O cálcio, desculpa, toma o lugar do hidrogênio, né? O hidrogênio toma o lugar do cálcio, tá certo? Lembrando que o cálcio é 2+, o carbonato é 2-, o hidrogênio é mais e o cloro é menos. Então, vamos lá. O cálcio vai tomar o lugar do hidrogênio e vai formar com o cloreto o quê, pessoal?
cloreto de cálcio, que é o CaCl2, né? CaCl2, porque a carga do cálcio é 2+. E agora, o H+ vai se juntar com carbonato, eu fiz essa reação. O H+ vai se juntar com carbonato, formando o ácido carbônico. O H+ se junta com o carbonato, que é o CO3 2-, formando o ácido carbônico, que é o H2CO3. Só que eu disse, nunca escreva H2CO3 no produto de uma reação. Coloque aquele entre chaves. E embaixo dele coloque água e CO2. Pessoal, inclusive essa reação é de dupla troca. Quem me diz por que essa reação de dupla troca ocorre? Tem 3 possibilidades para a reação de dupla troca ocorrer. Ou libera gás, que é o caso aí, ou libera CO2. Ou forma um eletrólito mais fraco, ou forma um precipitado. Não é o caso, liberou gás. Então, essa reação ocorre, libera CO2. Aí o Enem perguntou, qual foi o gás liberado? Foi gás hidrogênio, gás oxigênio, gás CO, gás cloro? Foi gás carbônico. Essa reação é clássica, né? Para balancear, você colocaria um 2 aqui no hidrogênio, porque para o carbonato, como ele é 2-, precisa de 2+, 2 hidrogênios. Essa reação ficaria balanceada. E nunca escreva ácido carbônico no produto. Coloque CO2 e água. Então, essa reação aí é... O José Manuel da Silva, né, naquela questão anterior, ficou realmente em dúvida na D, porque foi uma questão feita para ficar em dúvida na D. Né? Mas, realmente, o item mais representativo é a liberação de gás tóxico, que é o gás cianeto, e a reação oxidativa forte, a reação como um todo. Apesar de que essa reação liberou gás, né, o NO2 é um gás, né, a característica principal da reação é a reação oxidativa forte. Mas realmente você tem razão aí, o Manuel, muita gente ficou em dúvida na D, tá certo? Já aqui ficou fácil. Já nessa questão 5 ficou fácil a gente marcar a letra C como sendo a reação que ocorre. Eu quero fazer a 7 com vocês. Ó. Vou só dizer o gabarito da 6, tá certo? O gabarito da 6 é a letra C. Precipitação de um sólido branco. Eu quero fazer a 6 é a C. Ó. Aí como eu botei 7 questões, que eu queria fazer essa, ó, que é uma reação de oxirredução. Vamos lá, não precisa nem ler. O enunciado é só enrolation. Vamos lá, pessoal. Essa reação aqui, vamos colocar o NOx. O NOx do magnésio é 0. E agora ele passou para mais 2. Ó. Nessa reação, passou de 0 para mais 2. De 0 para mais 2, perdeu elétrons, né? Perdeu 2 elétrons. Perdeu 2 elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o agente oxidante, também chamado só de oxidante. Então, o magnésio foi que se oxidou. Passou de 0 para mais 2. Se alguém se oxida, pessoal, alguém se reduziu. Porque se alguém perder elétron, alguém deve ter ganho. Quem será que ganhou? Na água, o oxigênio é menos 2. Olha o NOx. O hidrogênio é mais 1. Pessoal, na água, o hidrogênio passou de mais 1. E quando é o NOx do hidrogênio, no H2? 0. Então, ele passou de mais 1 para 0. De mais 1 para 0, ganhou elétron, né? No caso aí, ganhou 1 elétron. Ganhou 1 elétron. Aqui perdeu 2, ó. Ali ganhou 1, você pode dizer, tá errado, tá não, porque tem 2 águas, né? Então, acabou ganhando 2 também, né? Então, passou de mais 1 para 0. De mais 1 para 0, ganhou elétron. Quem ganha elétron sofre o quê? Redução. E quem sofre redução é o quê? É o agente oxidante, também chamado simplesmente de oxidante. E essa reação aqui, pessoal, mais 350 quilojoules, é uma reação que libera calor. Tá vendo? Ó? Mais, é uma reação que, além do produto, ela libera calor. Como é o nome de uma reação que libera calor, pessoal? É uma reação exotérmica. Ok? Então, essa reação, ela é uma reação de oxirredução. O magnésio se oxidou, o H+ da água se reduziu e ela é exotérmica. Vamos procurar? Vamos lá. O aquecimento dentro da bolsa ocorre por causa dessa reação, né? Aí, é uma redução sofrida pelo oxigênio? Falso. Quem se reduziu foi o H+. Oxidação sofrida pelo magnésio. Até agora tá certo, não. Item B. Oxidação sofrida pelo magnésio. Realmente foi o magnésio que passou de 0 para mais 2. Oxidação sofrida pelo magnésio.
E é uma reação exotérmica. Tá aí o item, pessoal. Tudo que ele está dizendo está certo no item B. Ó. É uma oxidação sofrida pelo magnésio. E é uma reação exotérmica, porque mais 350 kJ é uma reação que libera calor. Se você tivesse de colocar o ΔH, viu, pessoal? O ΔH você troca o sinal. Ficaria menos 350 kJ. Quando o calor está no produto da reação, o ΔH você troca. Quando o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Se ele tivesse dado o ΔH dessa reação, essa reação seria menos 350 kJ, né? Vamos ver os outros itens porque tá errado. Item C. Redução do magnésio. Olha aí, o magnésio se oxidou. Item D. Oxidação do hidrogênio. Olha aí, o hidrogênio se reduziu, pessoal. Tá vendo? Reação de oxirredução, ele dizendo tudo errado. Item E. Redução do hidrogênio. Até agora tá certo, não? Redução do hidrogênio. E é uma reação endotérmica. Eita, menino. E Alexandre, se eu tivesse meio esquecido, se você tivesse lido, você ia saber que era uma exotérmica. Vê, ó, soldados em campo, seja em treinamento ou em combate, podem aquecer suas refeições prontas e embaladas em bolsas plásticas, utilizando aquecedores químicos, sem precisar fazer fogo. Dentro dessas bolsas existe magnésio, que reage. Aí, o soldado quer aquecer a comida, ele coloca água dentro da bolsa, aí a água reage com magnésio, essa reação, e como ela aquece, por quê? Porque quando libera calor para onde? Para o alimento. Vai aquecer o alimento do soldado, né? A reação libera calor, aquecendo o alimento do soldado. Se fosse endotérmica, ia absorver o alimento do soldado, se tivesse frio, ia congelar praticamente, né? Então, único item correto, letra B de bola, dessa questão aí, que é a questão de número 7. Uma reação de oxirredução e saber que ela é exotérmica, ok? Beleza. Ali embaixo é a gente. Ah, beleza. Show de bola, hein? Olha aí, show de bola. Quem é que tá ali? É o Eduardo. Olha o que eu escrevi. Eu devo ter falado uma coisa e escrevido outra, né? Ó, quem sofre oxidação, eu falei várias vezes, é o agente redutor. Isso acontece, né? O lapso de memória. O cara fala 10 vezes. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Falei e escreveu errado. E quem sofre redução é o agente oxidante. Quem foi que falou isso? Eduardo. 10 pontos para você, Eduardo. Porque você não deixa passar, né? Show de bola. Então, nunca esquecer, né? Quem sofre oxidação, provoca redução. Quem sofre redução, provoca oxidação. Pessoal, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Marca, dá um like. E na semana que vem... Não, semana que vem não. É a cada 15 dias, né? Porque eu fico revezando com o meu colega de química. Daqui a 15 dias, estamos juntos de novo para mais uma aula de química. Um grande abraço. Obrigado pela presença de vocês. Valeu!